Salve amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Inferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer aqui a sua inscrição e também ao compartilhamento, né? Então a gente fica às vezes recebendo feedback de pessoas que assistem nossas aulas, às vezes com elogio, também às vezes com uma sugestão, outras vezes até com correções, né? Então eu fico muito agradecido pelas contribuições dos nobres colegas. Hoje a gente tem a proposta de falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. Claro que é um assunto muito extenso. Esse assunto é trabalhado no nosso preparatório para concursos públicos. A gente trabalha Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, bem como a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente trabalha o contexto da saúde do trabalhador na Lei Orgânica da Saúde e também na Constituição de 1988 e trabalhamos a NR32, que trata justamente dos serviços de saúde, né? Então, hoje a gente está trazendo um pouco desse assunto de forma bem mais resumida, de forma mais objetiva, para que o nobre aluno tenha um pouco de contato sobre essa importante temática que despenca em provas de concurso, independente se você é especialista ou não na área de saúde do trabalhador, mas é um conteúdo muito relevante e a gente viu a oportunidade de resgatar ele aqui nos nossos conteúdos do Inferodonto. Se você ainda não conhece nosso canal, a gente tem aulas na parte da enfermagem, legislação de enfermagem, legislação do Sistema Único de Saúde e também conhecimentos gerais, né, que vai ajudar aí aos nobres estudantes que estejam se preparando para concursos públicos e também para a nossa vida profissional de forma geral. Então, fico muito feliz que você esteja participando, que você esteja gostando dos nossos conteúdos. E agora vamos mãos à obra, né? Vamos falar um pouquinho sobre saúde do trabalhador. E, gente, é muito importante porque o trabalho, ele tem nexo causal, né? Nexo causal, ou seja, é um fator direto, né, associado à doença, né? Por isso que a gente às vezes vai ter algumas típicas doenças que são chamadas de doenças ocupacionais, ou seja, estão intimamente relacionados à atividade em que aquela pessoa realiza, né? Então a gente chama isso de atividade laborativa, mas também não tem só a doença, né? Então, outro problema muito associado à condição do trabalho é o acidente, né? Então você tem ali muito a presença do acidente, né? Justamente a natureza dos trabalhos de risco, né? Exposição a agentes químicos, físicos, biológicos e também aos riscos ergonômicos e de quedas, né? Então, condições precárias de ambiente, né? Em que se seja executada uma atividade laborativa, e aí a gente tem justamente a condição do acidente, que pode sequelar o indivíduo, pode sequelar o trabalhador e, claro, tirar anos de vida potencial, prejudicar a qualidade de vida ou até mesmo afastar ele definitivamente de suas atividades econômicas, né? Então é muito importante essa questão. A saúde do trabalhador, ele entra na Constituição Federal, né, no artigo 200, que é um campo de atuação do Sistema Único de Saúde e é recepcionado na Lei Orgânica da Saúde como um dos fatores que determina justamente o processo de saúde e doença, assim como alimentação, trabalho, moradia, educação, lazer. A gente tem justamente ali o destaque para o trabalho, então muito relevante nesse contexto. Saúde do trabalhador não envolve apenas o ambiente Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, ele envolve uma política setorial, né? Então, ó, você vai ver, principalmente quando nós falarmos sobre a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, o envolvimento do Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente tem muito com relação às normas regulamentadoras do trabalho, né? Mas não para por aí não, ó. Previdência, né? Então, ó, a Previdência também, com auxílio aos trabalhadores vitimados por acidentes, por doenças ocupacionais, até mesmo a aposentadoria, né? E também as práticas do Ministério da Saúde, né? Então, você tem também esse órgão muito importante que vai zelar pela promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. E muito importante, quando a gente falar da política nacional de saúde do trabalhador, né, e da trabalhadora, é que ele não olha para questões de vínculo empregatício, se é o trabalhador formal, se é o trabalhador informal, se está na zona rural, se está na zona urbana. Então ele não olha se é o regime seletista, se ele é o regime estatutário. Então ele
preocupa-se com justamente a natureza da atividade e o dano ou as consequências que podem acontecer da relação do trabalho com a saúde das pessoas. Então, é um tema muito relevante e a gente aqui vai traçar linhas gerais de como você deve estudar, como você deve esquematizar e, claro, fazer uma revisão em questões de provas de concurso, navegando aqui pelos principais pontos que a gente pode destacar no contexto da saúde do trabalhador. Vamos falar um pouquinho sobre o Sereste, também vamos falar um pouquinho sobre a Renast, né? Pontos importantes que se inserem justamente na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa política foi editada em 2012, né? Então ali sancionada pela Dilma Rousseff e, claro, também com colaboração do Alexandre Padilha, à época ministro da Saúde. Então vem com a gente conhecer um pouquinho mais sobre a política de saúde do trabalhador, um pouco de revisão sobre saúde do trabalhador. Esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Então o que a gente destaca, né? Que a saúde do trabalhador ele é um campo da saúde pública, né? Inclusive a gente vai ver lá que ele está intimamente relacionado com a vigilância em saúde, né? Então a gente vai ter a relação da saúde do trabalhador com a vigilância epidemiológica, com a vigilância sanitária, com a vigilância ambiental. Por quê? Segundo, porque o ambiente do trabalho ele inclui-se em um ambiente cheio de riscos, né? Então, quando você pensa no contexto do ambiente como todo, você tem que incluir o ambiente do trabalho. E, muito importante aqui, a listagem das doenças de notificação compulsória relacionada ao trabalho, né? E também os acidentes de trabalho, né? Para as estatísticas ali de mortalidade, né? O conhecimento do perfil e o diagnóstico do perfil de adoecimento dos trabalhadores brasileiros. Então, está sim inserido no campo da saúde pública, que estuda e intervém as relações do trabalho no processo saúde-doença. Por isso que a gente considera o trabalho como um determinante social da saúde, ou seja, é um fator de risco, é um fator que se insere nas condições de saúde e adoecimento das pessoas. Visa a promoção, proteção, recuperação da saúde dos trabalhadores, incluindo a vigilância dos agravos e a intervenção dos fatores de riscos presentes no ambiente laboral, né? Então, essa vigilância é feita justamente pela VISAT, né? Então, vigilância em saúde do trabalhador, e ela é muito importante justamente para acompanhar ali, monitorar as ações e os serviços de saúde do trabalhador. Ponto importante, né? Quando você estiver justamente ali, reunindo seus materiais e se preparando para o mundo dos concursos públicos, tudo começa com o artigo 200, né? Então, você pega ali, campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Se quiser fazer uma revisão, a gente tem aqui uma aula sobre o SUS constitucional, que ele vai justamente dos artigos 196 a 200 da Constituição. Então, você tem uma aula aqui no nosso canal Enferodonto que revisa os principais pontos do SUS constitucional. Ponto importante aqui, campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, claro que você vai ver, além delas, né, outras atribuições. Então, executar as ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. A Constituição de 1988, ela trouxe normas gerais para a atuação do Sistema Único de Saúde. Então, você vai ver o desdobramento dessas informações através justamente da famosa Lei Orgânica da Saúde, que também você tem aula aqui no nosso canal Enferodonto. Se quiser fazer uma revisão bacana, e claro que a gente trabalha a Lei Orgânica e suas atualizações no nosso cursinho preparatório, mas aqui você tem uma aula bem legal, bem resumida aqui no nosso canal Enferodonto, inclusive com resolução de questões. Então, na Lei Orgânica da Saúde, o artigo 6º, você tem o quê? Que entende-se por saúde do trabalhador para fins desta lei. Então, ela é muito importante porque ela regulamenta justamente os artigos 196 a 200 da Constituição, que a gente chama de SUS constitucional. Então, ela define saúde do trabalhador como um conjunto de atividades destinadas, olha aqui a importância, né? Ações de vigilância epidemiológica, ou seja, notificação, levantamento de dados, acompanhamento, monitoramento do perfil de saúde, né? Então, ações de vigilância epidemiológica e também, de vigilância sanitária, intervenção em produção, bens de consumo, circulação, prestação de serviços, né? Então, vigilância sanitárias
que visam a promoção e a proteção à saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho abrangentes. A gente vai mostrar já o campo de atuação de saúde do trabalhador. Quero que eu destacar aqui 2 pontos importantes. A saúde do trabalhador, ela trabalha com um processo preventivo. Então, você tem aqui justamente ações de promoção e de proteção à saúde dos trabalhadores. É muito importante essa questão da educação permanente, principalmente no contexto das empresas. Às vezes as empresas pensam que é suficiente fornecer os equipamentos de proteção individual, mas um trabalho assistencial sem um foco educativo às vezes fica obsoleto. Então, também é muito importante que as empresas elas trabalhem a educação dos seus trabalhadores para conscientização do uso do equipamento de proteção individual ou até mesmo a colaboração com a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Não é apenas utilizar um equipamento para reduzir o risco de um acidente ou de uma doença, mas sim a entender que naquele ambiente existem aqueles riscos e que há condutas que devem ser adotadas para que se reduzam isso. Então, essa relação de educação, essa relação da promoção e da prevenção da doença, ela é precedente justamente às ações de reabilitação e assistência propriamente dita. E isso é uma bandeira que vai ser levantada pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente vai ver lá uma diretriz e um princípio muito importante que você só vai ver aqui no campo da saúde do trabalhador, que chama-se a precaução. E ela é muito importante para quem vai lá se preparar para o rumo dos concursos públicos, que adora cair justamente esse princípio diretriz da saúde do trabalhador, que é a precaução. Então, anota isso aqui, ó. A gente trabalha com o aspecto preventivo e a promoção da saúde, a educação das pessoas, tá? No contexto de saúde do trabalhador, mas também a gente não deixa de trabalhar justamente o aspecto integral através das ações assistenciais, até mesmo as ações de reabilitação desse trabalhador, provavelmente vítima de trabalho ou de acidente. Então vamos conhecer aqui, ó, justamente após essa definição que vem na Lei Orgânica da Saúde, o campo de atuação de saúde do trabalhador conforme o nosso Ministério da Saúde, conforme as nossas políticas de saúde. Então, a saúde do trabalhador, ela abrange, segundo o que? Conforme justamente a Lei 8.080/90. Você tem um resumo dessa lei aqui no nosso preparatório para concursos públicos e no nosso canal Inferodonto. Então, ó, abrange a assistência ao trabalhador vítima. Vítima de quê? Segundo, de acidente do trabalho. E é muito importante que a gente destaque o acidente típico e o acidente de trajeto, né? Então, ó, típico acontece justamente lá no ambiente laboral e também, ó, de trajeto, né? Quando o trabalhador está se deslocando ao seu ambiente de trabalho. Então, vítima de acidente ou portador de doença profissional e doença do trabalho. Então, essa doença profissional é aquela que está inerente àquela prática profissional. Ou você pode ter também uma condição que pode ser agravado pelo trabalho. Então, você tem ali condições que agravarão já um estado de saúde instalado. Ó, abrange também participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde. Estudos, é muito importante nessa questão de levantamento de informação, de produção de ciência, de levantar justamente ali estudos, pesquisas e avaliação no controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho, até porque existe a mecanização, existem diferentes processos de trabalho para um mesmo produto, para uma mesma atividade, então é muito importante esse contexto da relação científica, da relação do estudo, da relação do entendimento com as práticas de trabalho. Outro ponto importante que a gente destaca aqui é a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, de que, segundo, normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, manuseio de substâncias de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Por isso que a gente diz lá que a saúde do trabalhador ela abrange essa questão epidemiológica, mas também abrange questões de vigilância sanitária, né? Como, por exemplo, fiscalização ali de produção, extração
da circulação dos bens, da produção desses bens que envolve justamente esse ambiente laboral. Além disso, também o impacto que as tecnologias provocam à saúde, que é um impacto muito relevante, digitação, né? Então hoje o uso da informática, né, levou justamente a um novo problema de saúde, que são as lesões causadas por esforço repetitivo. Então, as tecnologias implicando justamente no ambiente de trabalho. E a gente não vamos pensar só, minha gente, na questão física, não, né? Vamos pensar também na questão emocional, na questão psicológica, o trabalho em turnos, a exigência hoje de alta produtividade, né? O uso excessivo de telas, né? Então, você não tem só o dano físico, biológico, mas também pode ter o dano psicológico, mental. Então, a avaliação que o impacto das tecnologias provocam na nossa saúde. E também, informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos de demissão. Isso aqui está muito relacionado à NR7, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras do trabalho, mas existe essa NR7 que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Então ele vai fazer lá justamente os exames de admissão do trabalhador antes que ele comece a exercer suas atividades, e periódicos, e também ao ser desligado de suas atividades, ou seja, o exame demissional, né? Respeitados os preceitos da ética profissional. Gente, muito importante esse artigo aqui, esse inciso 5, na verdade o inciso 5, porque, informação ao trabalhador, então a parceria, né? O controle social e também a sua entidade sindical que representa os trabalhadores, que defende os trabalhadores, que atua junto aos órgãos de controle externo, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, com as parcerias com o Ministério da Saúde, para justamente zelar, proteger e defender a saúde dos trabalhadores. Então, ele traz aqui justamente uma parceria com os órgãos sindicais e também com o direito de informação, que é assistido a todo trabalhador. E também, participação da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições públicas e privadas, né? E participa por quê? Porque isso não é uma atividade apenas do Ministério da Saúde, mas envolve também a Previdência, envolve o Ministério do Trabalho e Emprego, envolve o Ministério Público, especialmente quando você tem ali o contexto de trabalho infantil, de exploração de trabalho de adolescentes, até mesmo trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Então, existe outros órgãos exteriores ao Ministério da Saúde que irão colaborar também com esse processo de normatização, fiscalização e controle dos serviços. Além de, outro ponto muito importante, né? A revisão justamente da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho. Então, as doenças de notificação compulsória, quando você olha a lista de notificação compulsória, vai ter lá acidente fatal, né? Então notificação imediata, né? Doenças relacionadas ao trabalho, osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? Então você tem hoje justamente doenças em que o trabalho é principalmente a principal causa etiológica, né? Então, você tem aqui justamente a incorporação das doenças do trabalho na listagem de doenças de importância para o Ministério da Saúde, que são as doenças de notificação compulsória, que deve ser respeitada essa notificação tanto pelo ente público como também pelo ente privado. E outra parceria com justamente os sindicatos, né? Então, garantir ao sindicato dos trabalhadores de requerer. Gente, é um direito de petição, é um direito de pedido, né? Então, requerer é você fazer uma petição, fazer um pedido aos órgãos, tá? Competentes, tá? Quando justamente há uma exposição ao risco à saúde dos trabalhadores de forma iminente, de forma muito presente, muito vulnerável. Então, a garantia aos sindicatos dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho. Ele pode embargar, pedir, né, para embargar uma obra, um setor da obra ou uma máquina, fazendo aqui uma analogia à construção civil, mas também existem outras situações, né? Quando houver exposição ao risco iminente para a vida ou à saúde dos trabalhadores. Então, é muito importante essa questão do sindicato, porque ele é um órgão muito típico, é justamente uma função muito presente dos sindicatos, trabalhar, zelar justamente pelas condições trabalhistas, pelas condições da relação com os trabalhadores e com os seus empregadores e os órgãos que se relacionam de forma direta ou indireta.
Então, a gente destacou já 2 pontos muito importantes que legalizam, né, justamente a saúde dos trabalhadores, que foi justamente o artigo 200 da Constituição, que deixa muito bem claro que a saúde do trabalhador é campo de atuação do Sistema Único de Saúde. E mais, né, a gente destacou lá na Lei Orgânica da Saúde, justamente no seu artigo 6º, o campo de atuação da saúde do trabalhador, inserindo justamente também na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica no contexto ambiental, né? Então a gente fez esses destaques e a gente também deixa muito bem claro que a própria lei orgânica deixa lá, quando fala sobre os determinantes da saúde, né? Então ele deixa muito bem claro que o trabalho é um determinante da saúde e do adoecimento das pessoas. Então, um ponto muito relevante. Pensando nesse contexto, que vem do Ministério da Saúde, aí há o lançamento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Gente, essa política aqui é uma política intersetorial, né? Porque ela vai envolver o quê? Previdência, ela vai envolver o Ministério do Trabalho e Emprego e ela vai envolver o Ministério da Saúde. Né? Então, é uma política justamente intersetorial que visa, tem um objetivo muito importante. Aliás, a gente destaca 2, né? Então, promoção da saúde dos trabalhadores e aí insira isso também, qualidade de vida e aí, um aspecto preventivo, né? Então, redução de quê? De acidentes e também, de doenças profissionais relacionadas ao trabalho. E anota essa informação com muito carinho, porque ele é o objetivo geral dessa política de segurança e saúde dos trabalhadores e despenca justamente em provas de concurso. E ela é muito importante para a gente entender por que essa política ela é elaborada da forma como ela foi. Então, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador é uma política pública brasileira que visa garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos os trabalhadores, promovendo a prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais. E estabelece diretrizes para a atuação de órgãos e entidades envolvidas na promoção da saúde e segurança do trabalho, com foco na eliminação e redução dos riscos existentes nos locais. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses riscos, né? A gente vai falar um pouco sobre risco biológico, físico, químico, ergonômico, acidentes e também o risco de adoecimento psicossocial, né? Então, é uma linha que foi inserida nesse contexto recentemente. Então, se você pegar uma legislação um pouco mais antiga, talvez ele não fale sobre o risco psicossocial. Mas atente para os riscos de forma geral. Olha aqui um ponto importante que a gente já começou a discutir. O seu principal objetivo é garantir que o trabalho seja realizado em condições que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, né? Então, das pessoas e a segurança do trabalhador por meio da prevenção de acidentes e também de doenças relacionadas ao trabalho. E aí a gente pensa em 2 políticas muito importantes. Essa, que é justamente a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, editada em 2011 pelo decreto 7.602, assinado pela presidenta Dilma Rousseff, e também a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa aqui, ela se relaciona apenas ao Ministério da Saúde. Então, a gente vai ver alguns órgãos, né, como, por exemplo, o Sereste. Né? Então, lá ele vai falar um pouco sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem, dentre as funções ali, o apoio à educação, o matriciamento dos profissionais, justamente para trabalhar a promoção e a segurança na saúde dos trabalhadores e inserir justamente essa política também, como parceira na atenção primária à saúde. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso agora. Destacando aqui um pouco sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, né? Então, a gente tem que essa política ela tem como objetivo que a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, né? Por meio da eliminação ou redução dos riscos no ambiente de trabalho. Destaca-se aqui os princípios, né? Então, os princípios da universalidade, então todos têm acesso a essa política, seja inserido no mercado formal, no mercado informal, urbano, rural, seja seletista, seja estatutário, né? Tem esse foco aqui, segundo, preventivo, né? Então, é uma política que tem
o princípio da prevenção, e a gente viu lá, né, ações de promoção, de prevenção, mas também de reabilitação e de assistência. E muito importante aqui o item C também, precedência das ações de promoção e de proteção, além de prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação. Ou seja, tudo, ele vem a reforçar que tudo começa pela prevenção. Então, essa política, ela tem muito esse foco de educação, muito esse foco de evitar o dano antes que ele aconteça. E também, outro ponto muito importante aqui, você só vai ver na Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, diálogo social, além, claro, da integralidade, que já é um princípio muito difundido no Sistema Único de Saúde, vem desde a Constituição, né, do seu artigo 198. Para o alcance do seu objetivo, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador deverá ser implementada por meio da articulação continuada de ações do governo no campo das relações de trabalho, produção, consumo, ambiente e saúde, com a participação voluntária das organizações representativas de trabalhadores e empregados. E uma dessas organizações é, claro, a Organização Internacional do Trabalho, né? Muito importante aí para auxiliar justamente nesse contexto da saúde dos trabalhadores. Outra legislação que a gente faz questão de destacar, né? Então, é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Então, aqui agora a gente tem muito a relação do Ministério da Saúde pela portaria do Gabinete Ministerial, Ministério da Saúde 1.823 de 2012, né? Então, um aninho depois de ser lançada a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, fica instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Pontos importantes da PNST, né? Então, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e estratégias. Então, ela vai trabalhar muito com isso. Princípio, então, aquilo que não pode deixar de levar em conta nessa política. As diretrizes, né? Então, por onde ela quer alcançar as suas metas, os seus objetivos. E as estratégias, como é que ela vai alcançar justamente esses diretrizes, essas metas, esses objetivos. Então, define os princípios, as diretrizes e estratégias a serem observadas pelas 3 esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, ou seja, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando o que? A promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores, bem como a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. E, gente, voltamos a destacar essa informação, né? Que o trabalho, e essa política vai fazer muito essa defesa, né? É um determinante social da saúde, né? Seja ele direto, seja ele indiretamente. Então, todos os trabalhadores, olha aqui como ela é universal de fato, né? Então essa política ela é muito inclusiva. Então, homens e mulheres, independente de sua localização, seja ela urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, do seu vínculo empregativo, seja público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregados são sujeitos dessa política. Então, você tem aqui justamente uma universalidade. E a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ela alinha-se com o conjunto das políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a transversalidade. O que é isso, segundo? Essa política, ela deve ser pautada, ela deve ser observada em todas as outras políticas do Ministério da Saúde, seja política de humanização, de saúde dos homens, das mulheres, do idoso, então, de promoção da saúde, de práticas integrativas e complementares. Então, onde houver uma política de saúde, deve-se pensar na saúde dos trabalhadores. Inclusive, ele vai fazer um apelo, né, que é justamente incorporar a notificação do acidente, da doença ocupacional nos sistemas de informação em urgência e emergência, como, por exemplo, no sistema de informação ambulatorial, sistema de informação hospitalar, na atenção básica, né, no sistema de informação da atenção básica, no sistema de informação ambulatorial do Sistema Único de Saúde. Então, ela tem essa preocupação que todas as outras políticas
elas busquem relacionar a atividade de trabalho com justamente a natureza do adoecimento ou da necessidade de saúde daquelas pessoas. Então, busca justamente a PNST alinhar-se com um conjunto de políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando a transversalidade das ações de saúde do trabalhador e o trabalho como um dos determinantes do processo saúde-doença. Isso a gente vê lá na Lei Orgânica da Saúde, quando ele diz que a saúde tem como determinantes, entre outros fatores, não só moradia, a alimentação, mas também o trabalho e o lazer. Então, fica muito bem claro lá nessa política também essa relação do trabalho com o processo de qualidade de vida e de adoecimento das pessoas. E é na PNAST, né? Então, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador, anota aí, portaria 1.823 de 2012, né? Então, você tem ali a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que a gente vai ver a Rede Nacional de Assistência à Saúde do Trabalhador, né? Então, a Rede de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Então, você tem aqui justamente a saúde do trabalhador inserindo-se nas redes de atenção à saúde. E aí você tem esse RENAST, que é uma rede, no seu sentido figurado, no seu sentido jurídico, por assim dizer, mas que ela se materializa, de fato, com a ação dos centros de referência em saúde do trabalhador. Então, você tem aqui a RENAST como uma rede de serviços de saúde do trabalhador no SUS, com o objetivo de ampliar o acesso e promover as ações de saúde para os trabalhadores. Então, a RENAST ela inclui serviços especializados, como os centros de referência em saúde do trabalhador, que atuam na atenção integral, e eles fazem muito esse paralelo, né? essa ponte entre a atenção primária à saúde e a referência nos cuidados especializados à saúde do trabalhador, né? Então, integrais aos trabalhadores, tanto na prevenção como no tratamento de problemas de saúde relacionados ao trabalho. Então, você tem muito essa lógica do matriciamento, essa lógica do apoio especializado dos serestes aos outros serviços de atenção à saúde das pessoas. Então, os serestes são serviços especializados em saúde do trabalhador. Então, você tem equipes técnicas especializadas que atuam na atenção integral à saúde, desde a prevenção até o tratamento de problemas de saúde relacionados ao trabalho. E a gente destaca aqui, né? Então, o logotipo muito presente nas campanhas do Ministério da Saúde, né? Nas campanhas de prevenção de acidente de trabalho, de doenças profissionais, das ações do Sereste e da incorporação também na Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre normas regulamentadoras, as famosas NRs, né? E, gente, preste atenção, essas normas, elas se relacionam ao Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Então, não são normas editadas pelo Ministério da Saúde, não, viu? Tome muito cuidado com essa informação. O Ministério do Trabalho e Emprego, para justamente segurança e também saúde dos trabalhadores, especialmente, porque elas são de observação obrigatória àqueles trabalhadores que estão inseridos no regime da consolidação das leis do trabalho. Então, a norma regulamentadora, as normas regulamentadoras são um conjunto de normas que regulamentam procedimentos e requisitos para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em diferentes setores e atividades e estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério da Saúde ele é o responsável pela saúde pública em geral. Por isso que a gente vai ter lá duas portarias muito importantes. Uma portaria interministerial, né, que a gente, na verdade, é um decreto, que é o decreto que institui a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, você tem ali o decreto 7.602 de 2011, mas também você tem uma política muito importante, que é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é instituída pela portaria do Ministério da Saúde 1.823 de 2012. Então, no contexto do Ministério do Trabalho e Emprego, você vai ter justamente as normas regulamentadoras do trabalho zelando pela segurança e saúde dos trabalhadores. Então, o Ministério da Saúde ele é responsável por uma política de forma geral, incluindo a promoção e a proteção à saúde no ambiente de trabalho e em áreas como os serviços de saúde. Olha aqui, as NRs são obrigatórias para todas as empresas privadas e públicas que possuem empregados
regidos pela CLT. Então, uma dessas normas vai trabalhar justamente o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR7, que vai justamente fazer os exames de admissão, periódicos, demissão, para zelar ali pela saúde desses trabalhadores. Você que está se preparando justamente aí nesse foco de saúde do trabalhador, é muito importante atentar para a regulamentação das NRs, né? Então, hoje, você tem atualmente 38 normas regulamentadoras. Só que aqui a gente destacou algumas muito presentes nas provas de concurso da área da saúde. Então, muito importante aqui se dar uma revisada na NR1, que trata sobre as disposições gerais e gerenciamento dos riscos ocupacionais, né? Químicos, físicos, ergonômicos, serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, o famoso SESM, e também Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Então, a famosa CIPA NR5. 6, muito importante também, equipamento de proteção individual. 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o famoso PCMSO. E também, NR9, que trata justamente da avaliação e dos controles de exposição ocupacional, agentes físicos, químicos e biológicos. E a NR15, que trata de atividades e operações insalubres, a 17, que trata de ergonomia, e se você realmente está no campo da saúde, né? Então, muito importante também a gente fazer uma revisão bem criteriosa sobre a NR32, principalmente também que estiver lá estudando biossegurança, né? Então, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, né? E claro, todas essas normas regulamentadoras vêm do Ministério do Trabalho e Emprego e devem ser observadas onde houver empregados públicos ou privados, ou seja, regidos pela consolidação das leis do trabalho. Gente, a NR1 ela fala sobre riscos ocupacionais, então é importante a gente fazer um destaque aqui com relação a o que são esses riscos, né? A definição desses riscos, que também é muito cobrado nas principais provas, né? Então diz o seguinte, a NR1 prevê que o gerenciamento dos riscos ocupacionais, eles devem abranger, né? E lembra, não tem como eliminar 100% desses riscos, e todo trabalho implica em algum tipo de risco, tá certo? Então, o que você pode fazer é minimizar justamente a natureza, por isso que você tem que entender a natureza do seu trabalho e gerenciar, essa é a palavra, né? Então, gerenciar, administrar justamente esses diferentes riscos. Então, na avaliação, no gerenciamento, deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes, riscos relacionados a fatores ergonômicos, ou seja, a relação das posturas e comportamento no trabalho, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, né? Muito importante essa parte aqui, a nova, né? Que vem justamente relacionando ali o burnout, o excesso de trabalho, o excesso de cobrança, né? Então, as relações interpessoais, o assédio, o abuso, né? Então, muito importante isso aí. Risco físico, vamos lá definir, né? Então, ponto muito importante, físico, pensa lá vibração, pensa lá calor, ambiente, temperaturas, né? Então, inclui agentes físicos como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações, vibrações, entre outras formas de energia. Então, falou em riscos físicos, vamos pensar aqui em energia. Químicos, né? Então, quais seriam os principais agentes químicos, né? Então, a exposição a substâncias químicas perigosas, como poeiras, fumos, névoas, gases, vapores, que podem ser inalados ou absorvidos pela pele. Riscos biológicos, né? Principalmente ali, quem está no campo da saúde, né? Então, são causados pela presença de agentes biológicos, como bactérias, vírus, fungos, parasitas, que podem causar doenças infecciosas. Riscos ergonômicos, olha lá, quais seriam esses riscos ergonômicos, né? Então, relacionados à adaptação do trabalho às características físicas e psíquicas do trabalhador. Então, a ergonomia está relacionada a essa condição aqui de adaptação do trabalho ao trabalhador, incluindo o que? Posturas inadequadas, levantamento de peso, então levantamento de cargas, como você fica na postura ali no seu ambiente de trabalho, passa muito tempo em pé, passa muito tempo sentado, em posições monótonas, em trabalho repetitivo, né? Então, jornadas de trabalho excessivas, entre outras, né? Então, ponto importante aqui, já ouviram falar em burnout, né? Então,
o esgotamento físico e psíquico causado pelo trabalho, né? Então, dá uma lida lá sobre isso, que também está sendo muito bem cobrado ali nas principais provas. Riscos de acidente, né? Então, são os riscos de acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho. E um desses riscos é falta de sinalização, né? Ambientes mal iluminados, né? Então, ó, como quedas, choques elétricos, acidentes com máquinas, incêndios, explosões. Então, está muito relacionado ao contexto do ambiente de forma geral, né? E, ó, os riscos ocupacionais psicossociais, né? Então, fatores no ambiente de trabalho que podem afetar o que, segundo a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores. Então, eles incluem elementos como sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, assédio moral e falta de apoio, né? Entre outros, você ser cobrado sem ter recursos para chegar àquele objetivo, né? Isso aí é muito comum às vezes, viu? Esses fatores podem levar ao estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Então entrou aqui também no campo de preocupação na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Falar um pouquinho sobre acidente e doença ocupacional, né? Então, bem importante a gente fazer justamente esse destaque, né? Então, dos acidentes típicos, dos acidentes de trajeto e também, da doença no trabalho. Então, diz o seguinte: o acidente do trabalho caracterizado como um evento acidental, que não poderia ser previsto, mas poderia ser prevenido, né? Que cause lesão ou perturbação funcional do trabalhador, geralmente de forma repentina. Então, por exemplo, uma queda que causa uma fratura, né? Um problema osteoarticular. Né? Acidentes de trabalho são classificados em típicos e acidentes de trajeto. Os típicos, eles ocorrem durante a execução da atividade que ele está fazendo ali, né? Como quedas, cortes e queimaduras. Já o acidente de trajeto, ele acontece no percurso entre a residência e o trabalho ou vice-versa. Então, de repente, ele está se deslocando para o seu trabalho e se envolve num acidente, né? Então, ali é caracterizado como um acidente de trajeto. Doença ocupacional, preste atenção nisso aí, doença que se desenvolve gradualmente causada ou agravada, né? Então, você tem ali um fator etiológico, que é o trabalho, né? Isso aí a gente vai chamar muito de doença ocupacional, mas você também pode ter uma doença já instalada em que o trabalho vai agravar, né? Então, agravada pelas condições de trabalho, como a exposição a agentes químicos, físicos, biológicos ou esforços repetitivos, como, por exemplo, a lesão por esforço repetitivo de um trabalhador de escritório. Lembra lá no artigo, na lei orgânica, né, que fala, né, que no campo de atuação de saúde do trabalhador, o impacto que as tecnologias provocam na saúde das pessoas, né? Então tá aí, uma tecnologia, a digitação, a informática, causando problemas osteoarticulares, lesões por esforço repetitivo nos digitadores, né? Então aí a relação do nexo causal do trabalho com também as tecnologias ou com o desenvolvimento de certa forma. Vou falar um pouquinho sobre NR32, né? Então a gente viu que atualmente nós temos 38 normas regulamentadoras. Essas normas, elas são editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e observadas pela consolidação das leis do trabalho. Então, visam, assim como as políticas de saúde, a justamente prevenir, proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, a NR32 ela é muito importante porque ela se insere na segurança e saúde do trabalhador nos serviços de saúde, né? Então, ela traz pontos muito importantes. O que ela regulamenta, né? Então, essa norma regulamentadora tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores, dos serviços de saúde. Aí tem que ser observado justamente os empregadores, sejam eles públicos ou privados, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde de forma geral. Então, o que você tem? Para fins de aplicação, essa norma, é muito importante que ela define um estabelecimento de saúde. Então, ela vai caracterizar o que é um serviço de saúde, o que é um estabelecimento. Então, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação, qualquer prédio, qualquer local, qualquer edificação. Pode ser PSF, pode ser uma unidade básica, pode ser um ambulatório, pode ser
um quarto que você faz ali de um consultório, qualquer edificação, destinado ao que, segundo? Ó, prestação da assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, ou seja, primário, secundário ou terciário. Medidas de proteção. Então, ó, quais são as principais medidas de proteção que os trabalhadores devem adotar e os empregadores devem oferecer e também exigir o seu cumprimento? Então, ó, as medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação dos riscos ocupacionais previstos no Programa de Gerenciamento de Risco, e essa NR ela se comunica com a primeira, né? Com a NR1, que vai lá fazer o levantamento dos riscos ocupacionais. Então, ó, ponto importante, anota aí se você está com um papelzinho, está com uma caneta bem afiada aí, então anota essas observações. Todo local onde existe a possibilidade de exposição de agente biológico. Lembra lá que a gente falou, né? Tem agente físico, químico, ergonômico, mas também tem um agente biológico, vírus, bactérias, prions, que mais? Fungos, parasitas, né? Então, ó, tem exposição a agente biológico. Deve ter o quê? Lavatório exclusivo. Aí você se alinha lá com a nossa aula que a gente fala dos fundamentos de enfermagem, que revisa as técnicas de lavagem e higienização das mãos e os 5 momentos da biossegurança, né? Os 5 momentos da Anvisa para a lavagem das mãos. Então, ó, tem que ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos, provido de água corrente, ó, higienização simples das mãos, né? Sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. Ele está defendendo o que aqui? Biossegurança, a diminuição das infecções relacionadas à assistência à saúde dos trabalhadores, do ambiente e dos pacientes e, claro, a defesa da higienização simples das mãos com água e sabão. Então, isso aqui, ó, é um ponto muito importante de destaque da NR32 e que adora ser cobrado em provas de concursos públicos. Vamos avançar um pouquinho mais. Ó, os quartos ou enfermarias destinados a isolamento do paciente portador de doenças infecto-contagiosas, ou seja, que pode ser transmitida por contato ou transmissão aérea, né? Gotículas ou aerosóis, devem ter o que, segundo, ó, lavatório em seu interior. Preste atenção nesse ponto aqui, ó, interior, ou seja, dentro da enfermaria, porque a prova vai querer te enganar, beleza? O uso de luvas, outro ponto muito importante de destaque aqui. Agora, se você tiver marcar texto, faça aí um rachuramento com esse marca-texto. Ó, o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Se lembra o seguinte, que se suas mãos, né, combina lá com a nossa aula, vai lá revisar a nossa aula de fundamentos de enfermagem. Então, se suas mãos não estiverem visivelmente sujas, você pode utilizar a preparação alcoólica com álcool em gel a 70%, técnica de fricção de 20 a 30 segundos. Não precisa usar toalha descartável, né? Você pode esperar ali suas mãos ficarem secas espontaneamente. Mas, ponto-chave, o uso das luvas não substitui a lavagem das mãos. E, ó, trabalhadores com feridas, né, ou lesões nos membros superiores, mãos, né, ó, só podem iniciar suas atividades após a avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho, né, então atestado ali liberando ele para a sua função. O empregador, ó, muito importante também, ó, o empregador, ele deve vedar, ele deve proibir o quê? Ó, utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, né? Então, tá lá a pia para higienização de suas mãos, aí você vai lavar frutas, né? Ou fazer outra atividade diversa. Não pode. O ato de fumar, ó, também não pode. O uso de adornos, né? Então, ó, alianças, bijuterias, pulseiras, ó, e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho também não pode. Consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, né? Então tem que ter um local, um refeitório, né? Para que se tenha um devido espaço de alimentação, né? Que fica proibido no ambiente de trabalho, principalmente ali onde há assistência direta a pacientes. E, ó, guarda de alimentos em locais não destinados a esse fim. Vamos pensar aqui que lá no seu ambiente de trabalho tem uma geladeira para conservação de vacina, ou de outros equipamentos e materiais termoláveis, né, que sofrem ação do calor, do frio, mas aí você utiliza também para guarda de alimento. Não pode. E, ó, o uso de calçados abertos, chinela, né, sapatilha, tem que ser utilizado o quê?
calçado fechado, principalmente ali com risco de materiais perfurocortantes, né? Então, ó, também é proibido o uso de calçados abertos. Continuando, a gente destaca o seguinte, que todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, ou seja, que entram em contato ou com risco, né, do agente biológico, têm que utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta ela deve ser oferecida sem ônus, ou seja, você não vai comprar, não vai ter despesa, mas ela tem que ser oferecida sem ônus para o empregado, ou seja, é de responsabilidade do empregador, né? Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual, senão está levando contaminação para onde? Para casa, né? E as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Então tem que ficar lá a sua roupa de trabalho, né? Então deve existir um vestuário para que você faça essa mudança de vestimenta. O empregador deve providenciar locais apropriados para o fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas. E também a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos é de responsabilidade do empregador. E os serviços de tratamento intensivos, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, pensa aí sangue, secreção, fluidos, deve ser de responsabilidade do empregador. Então tem que ter um serviço de lavanderia. E por último, os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente, né, para sua adequada reposição nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Além disso, a gente também destaca o seguinte, que os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente. Gente, tem que se lavrar a comunicação do acidente de trabalho, principalmente se for fatal, infelizmente, né, em 24 horas, né? Então tem que se haver essa comunicação do acidente de trabalho com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho ou à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O empregador deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas a serem para corrigir aquela situação. E os trabalhadores devem utilizar objetos perfurocortantes, né? Então pensa aí bisturis, agulhas, né? Devem ser responsáveis pelo seu descarte. Então, utilizou, não tem esse negócio de entregar o outro profissional para descartar, não. Utilizou, você mesmo faz o seu devido descarte, o próprio trabalhador. E são vedados, proibidos, né? Então, o RENCAP e a desconexão manual de agulhas. O último ponto aqui que a gente vai fazer destaque aqui, antes da gente começar a nossa revisão em questões, vacinação dos trabalhadores, né? Então é outro ponto muito importante da nossa NR 32. Ela deixa muito bem claro, todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido de forma gratuita o programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos pelo controle médico de saúde ocupacional. Tétano, difteria, hepatite B, a tríplice viral, varicela, né? Então, muitos poderão se beneficiar de outras vacinas que estejam previstas no programa de controle médico de saúde ocupacional, mas a gente destaca aqui essas prioritárias, tétano, difteria e hepatite B, deve ser oferecidas de forma gratuita a todos os trabalhadores. Vamos fazer revisões agora, vamos ver como é que esse assunto é cobrado nas principais provas de concurso. A nossa primeira questão diz assim, a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, essa política foi editada pelo decreto 7.602 de 2012, né? Então, tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos relacionados ao trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Um dos princípios da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalhador né? Então vamos lá, qual seriam esses princípios? Diálogo empresarial e a criação de legislação específica? Não, né, gente? Letra A tá falsa.
apesar de existir sim o diálogo intersetorial, né? Mas não tem essa questão da criação de legislação específica. A elaboração de manuais de auxílio aos gestores também não é objeto dessa política, né? Então, ó, um dos princípios, a gente pode destacar aqui, ó, a universalidade e a prevenção. Também vai ter lá o diálogo, né? Mas não o diálogo empresarial, tá certo? Então, ó, gabaritinho da nossa primeira questão, letra C. E letra D ainda fala sobre centralização de ações. Gente, nenhuma política, né, busca centralizar, e sim descentralizar. Inclusive, o próprio artigo 198 da Constituição Federal, né, já deixa bem claro que um dos princípios do SUS é a descentralização. Então, ó, também não pode ser o gabarito, a letra D. Anota aí, nossa primeira questão, gabarito, letra C. Vamos à nossa segunda questão, que diz assim, ó. A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, PNSST, definiu vários objetivos. Dentre eles, quais seriam desses objetivos? Letra A, a prevenção de acidentes e o aumento do número de creches. Nada a ver, né? Essa questão do aumento do número de creches não é objeto dessa política. Mas a prevenção de acidentes, sim. O aumento do número de creches, voltou essa mesma informação, né, descontextualizada, letra B também não pode ser. O aumento da carga horária de trabalho, então vai aumentar mais ainda a exploração dos trabalhadores. Não, né, gente? Por quê? Porque ela se alinha com uma melhoria da qualidade de vida, né? A letra D ainda diz assim, a promoção da saúde e o aumento do vale transporte, então não tem essa condição assistencialista, social, né? Também não é objeto dessa política. Letra E é o que sobrou, vamos ver o que é que diz. Promoção da saúde, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, e ela já é de cara, né? É um objetivo principal dessa política, a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, aliada à diminuição dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, ó, gabaritinho da nossa segunda questão, de fato, é a letra E. Vamos à nossa terceira questão de hoje, que diz o seguinte, ó. Em relação aos princípios da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, destaque a alternativa que traz um erro conceitual. Então, quais seriam esses princípios? Qual um desses princípios que não esteja ali envolvido com a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho? Gente, vamos lembrar aqui dois princípios que você só vai ver nessa política, né? O princípio de precaução, muito importante, né? E também o princípio da prevalência, né? Da antecipação, né? Da precedência, então assim, precedência das ações de promoção e também de prevenção às ações de assistência mais reabilitação. Então pensa nisso aí. Então, traz um erro conceitual. Universalidade, claro que não. É o primeiro princípio, né? Prevenção, outro princípio muito importante. Precedência de ações corretivas. Não é ações corretivas, e sim precedência de ações de promoção e prevenção, as de reabilitação ou de assistência, né? Então, letra C seria a resposta à nossa questão. Diálogo social também é um princípio previsto nessa política, além da integralidade. Então, de fato, nossa terceira questão tem como gabarito a letra C. Quarta questão diz assim, os riscos ocupacionais inerentes às áreas de saúde estão presentes em hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue, afetando os trabalhadores como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A proteção do trabalhador aos riscos ocupacionais no ambiente laboral se faz necessária para evitar acidentes e o desenvolvimento de doenças incapacitantes. Aí diz o seguinte, em relação aos riscos relacionados à exposição ocupacional, associa a primeira coluna com a segunda. Então, é questão de relação, né? Vamos lá, risco físico, vamos lá. Risco químico, risco biológico, risco acidental e risco ergométrico. O item 1 diz assim, vírus do HIV, hepatite B e lactobacilos. Seria o quê? Claro que seria risco biológico, né, gente? O item 3. Depois vem organos fosforados e ácido sulfúrico, né? Então, um risco químico, né? Você pode inalar, você pode se contaminar com a pele, né? Então, um risco químico, distúrbio osteomuscular e lesão por esforço repetitivo. Gente, movimentos, a relação do trabalho, né? Então, a adaptação do trabalhador ao seu trabalho, risco ergométrico, ergonômico, temperatura extrema e vibração. Vamos pensar aqui, temperatura, energia cinética, né? Então, claro que isso é um risco físico. E aqui, equipamentos sem proteção e arranjo físico
inadequado. Então, ó, se não tem proteção e se o arranjo físico está inadequado, está precário, está mal iluminado, inseguro, claro que você tem aqui, ó, um risco de acidentes. Então, ó, o item 4, você tem a sequência 3, 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 4, gabaritinho aqui, ó, da nossa quarta questão, letra A. Vamos a mais uma questão, vamos à nossa quinta questão, que diz assim, ó: quanto à NR32, pode-se afirmar corretamente. Então, o que é que está verdadeiro e o que é que está falso? Ela regulamenta o Programa Médico de Saúde Ocupacional? Não, né, gente? Então, essa aqui é a NR7. Ela estabelece o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Não, né, gente? Aqui, ó, é a NR9, né? O famoso PPRA, tá falso também, ó. Segurança e saúde do trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, essa sim é a clássica NR32. Então, ó, gabaritinho a letra C. Aqui a gente ainda tem, ó, Comissão Internas de Prevenção de Acidente, são regulamentados pela NR5. Além de acidentes, também você vai complementar aqui, ó, com assédio, né? Então, ó, não só o acidente, mas o assédio. E o equipamento de proteção individual é regulamentado pela NR6, né? Então, ó, gabaritinho da nossa quinta questão, letra C. Nossa sexta questão diz assim, ó: conforme a norma regulamentadora número 32, NR da Anvisa. Gente, essa NR não é elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não, viu, senhor? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Então, ó, ela não é da Anvisa, certo? No desempenho das atividades de promoção e assistência à saúde, é incorreto afirmar. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. A gente já achou ali um erro estrutural na questão, mas vamos continuar. A letra A diz assim: é proibido o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho pelos profissionais. Isso está verdadeiro. O empregador, ele deve vedar o uso de lentes de contato pelos profissionais. É proibido o uso de calçados abertos pelos profissionais. Isso também deve ser cobrado pelo empregador. É proibido o uso de adorno pelos profissionais, exceto a aliança de noivado ou casamento. Bem bizarro aí, né? Gente, todo tipo de adorno, né, é proibido, não tem exceção. Então, ó, gabarito da nossa sexta questão, a letra C. A letra D ainda diz assim: é proibido o ato de fumar nas dependências internas do ambiente hospitalar. Isso também é verdadeiro. Não só isso, né, como, por exemplo, utilizar as pias destinadas à higienização das mãos de forma diversa, né, acondicionar alimentos em locais onde não há condição apropriada, né, então tem todo o ato até mesmo de se alimentar em ambiente de trabalho, né, que não seja destinado a essa atividade, né, então tudo isso deve ser proibido, vedado pelo empregador. Gabaritinho aqui da nossa sexta questão, letra C. Sétima questão diz assim, ó: segundo a norma regulamentadora número 32, assinale a alternativa incorreta. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. Os equipamentos de proteção individual, descartáveis ou não, devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Claro que está correto, né? A letra B diz assim: o empregador deve constituir uma comissão gestora multidisciplinar que tem como objetivo reduzir os riscos de acidentes com materiais perfluorocortantes, com probabilidade de exposição a agentes biológicos, por meio da elaboração, implementação e atualização do plano de prevenção de riscos de acidente com materiais perfluorocortantes. Isso também está verdadeiro. A letra C diz assim: em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho. Isso também está verdadeiro. E a letra D diz assim: os trabalhadores que utilizarem objetos perfluorocortantes são responsáveis apenas pelo manuseio. O empregador é responsável pelo descarte. Pensa assim, ó, você utiliza aqui uma injeção, né, uma seringa agulhada, aí você vai atrás do seu empregador e diz: ó, toma aí e descarte lá. Não, né, gente? Isso não existe. Quem é gerador do produto, ou seja, do perfluorocortante, também é responsável pelo seu descarte. Então, ó, gabaritinho, se ele quer a alternativa incorreta da nossa sétima questão, a letra D. E a gente chega na nossa última questão de hoje, que diz o seguinte, ó: considerando a norma regulamentadora número 32, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: todo local onde existe a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter lavatório exclusivo para a higiene das mãos,
provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de abertura sem contato manual, preferencialmente pedal, né? Então, gabaritinho, letra A, não tem nada de errado aí não. A letra B diz assim: os quartos são enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, devem contar, no mínimo, um lavatório no corredor em frente à porta. Esse lavatório, gente, tem que estar no interior dessa enfermaria. Então, muito cuidado com isso aí. Eles adoram fazer essas confusões aí com relação a essa disposição da presença de lavatórios justamente em enfermarias destinadas a pessoas com doenças infecto-contagiosas. Tá falso. Letra C diz assim: o uso de luva substitui o processo de lavagem da mão. Falso, né, gente? Bem cobrado também essa informação de forma inadvertida, incorreta, né? Então, o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos e também, não é facultativo, e sim, proibido ao empregado o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Se você for fazer, faça em ambiente adequado, que é justamente ali o refeitório. Então, letra D também está incorreta, gabaritinho da nossa oitava questão, a letra A. E nós fizemos uma viagem pela Constituição, pela Lei Orgânica, pela Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pelas normas regulamentadoras, também pela NR32. Então a gente fez uma viagem aí sobre as principais disposições com relação à saúde dos trabalhadores e também fizemos provas de concurso. Te desejo bons estudos. Se você gostou desse material, compartilha. Se você puder, se inscreve no nosso canal Enferodonto. Isso vai ajudar a gente a trabalhar mais e mais. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, né, que é justamente um cursinho preparatório, a gente tem aulas de legislação do SUS, legislação de enfermagem, conhecimentos gerais, nível médio superior. Você pode entrar em contato com o 999-2732-10 ou também pelo nosso e-mail, rmar2@gmail.com. Se você quiser deixar um elogio, uma crítica ou uma correção, também pode fazer lá na nossa caixa de diálogo ou pode entrar em contato comigo, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp. Forte abraço, bons estudos. É um prazer tê-los no nosso projeto. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.